Olá a todos! Bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto antes, então oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais assim toda semana. Então, se você acha que isso é algo que você pode querer acompanhar, então, por favor, inscreva-se e ative o seu pequeno sino de notificação para que o YouTube te notifique toda vez que eu postar. Além disso, espero que você tenha tido um bom Natal. Estou filmando isso antes do Natal, mas deve ir ao ar, acho, alguns dias depois, então espero que todos vocês tenham tido uma pausa de Natal muito agradável. E se você não comemora o Natal, espero que tenha tido um bom 25 de dezembro. Mas, de qualquer forma, esta semana vamos falar sobre o caso de uma mulher chamada Nisha Patel Nasri. Este caso é, honestamente, um pouco como uma montanha-russa e foi um que demorou um pouco para a polícia resolver, porque no início eles tinham uma verdadeira falta de evidências, mas eventualmente eles conseguiram juntar o caso da Nisha e, uma vez que fizeram isso, descobriram a chocante verdade sobre sua morte. Então, nosso caso hoje ocorreu em maio de 2006, na cidade de Wembley, que fica no noroeste de Londres, na Inglaterra. E esta é Nisha Patel Nasri. Ela era uma mulher de 29 anos, originalmente de Luton, que é uma cidade em Bedfordshire, no sul da Inglaterra. Na verdade, não há muita informação online que eu pudesse encontrar sobre a criação e o passado de Nisha. Eu sei que no início desses vídeos eu gosto de contar um pouco sobre a vida da pessoa antes de sua morte, mas realmente não há muita informação disponível sobre Nisha, embora eu saiba que ela tinha um irmão chamado Keiten. E na época em que este caso ocorreu, em 2006, Nisha também tinha um marido. Ele tinha 33 anos e seu nome era Fadi Nashri. Nisha e Fadi eram casados há cerca de 3 anos e moravam juntos em uma casa em Wembley, em Londres. Agora Nisha trabalhava como cabeleireira. Ela, na verdade, tinha seu próprio negócio de cabeleireiro na casa de seus pais, que havia sido deixada para ela e seu irmão. Mas além disso, além de cabeleireira, Nisha também fazia algum trabalho voluntário em tempo parcial como policial especial para a Polícia Metropolitana, e isso era algo que ela vinha fazendo há cerca de 3 anos. Nisha não era paga por fazer isso, como eu disse, ela era voluntária, mas acho que isso apenas mostra o tipo de pessoa que ela era. Ela era claramente incrivelmente altruísta. Ela não se importava em ser paga por isso. Ela estava fazendo isso porque queria ajudar as pessoas. Ela queria ajudar a manter sua comunidade segura. Nisha também foi descrita como uma pessoa de caráter forte. Ela não era o tipo de pessoa que tinha medo de confronto. Ela era ardente e corajosa. Agora, assim como sua esposa Nisha, Fadi Nasri também tinha um negócio próprio. Ele administrava uma empresa de limusines, então quando as pessoas queriam uma limusine, elas iam até Fadi e ele alugava uma para elas e parecia que ambos os negócios estavam indo bem. Fadi parecia gostar do seu trabalho e Nisha gostava do trabalho dela como cabeleireira e policial. E, para ser honesta, tudo sobre o relacionamento deles parecia perfeito. Eles pareciam estar muito felizes, ambos eram muito queridos na comunidade e pareciam estar animados com o futuro juntos. Na verdade, na noite anterior a este caso acontecer, Fadi e Nisha saíram para jantar juntos para comemorar o 3º aniversário de casamento deles. No entanto, nas próximas 24 horas, Nisha Patel Nasri estaria morta. Era tarde da noite no dia 11 de maio de 2006 e naquela noite Nisha estava realmente sozinha em casa porque seu marido Fadi estava fora com um amigo. Eles estavam em um salão de sinuca local naquela noite e estavam jogando sinuca. Era por volta das 11h30 da noite, então era muito tarde e a maioria das pessoas na rua de Nisha estavam dormindo. Isso até o som de alguém gritando acordá-los. Os vizinhos ouviram gritos horrendos e penetrantes vindo de alguém na rua e muitos deles saíram de suas casas para ver o que estava acontecendo e foi quando notaram que havia sangue por toda a entrada de uma das casas locais. Era a casa de Nisha Patel Nasri. Nisha estava deitada na entrada de sua casa em uma poça de seu próprio sangue e estava perdendo muito sangue.
Ela havia sido brutalmente esfaqueada por alguém e eles simplesmente fugiram, abandonaram a cena e a deixaram para morrer. Então, os vizinhos correram imediatamente para ajudar Nisha, e neste ponto, Nisha estava inconsciente e apenas se agarrando à vida. Ela precisava de ajuda imediatamente e então eles contataram o 999. Meu vizinho Jordan foi esfaqueado e há sangue por toda parte. Achamos que é alguém na rua. Ele estava fora da casa dela, sim. Há sangue por todo o corpo dela. Senhora, acalme-se, por favor. Há muito sangue. Aguenta firme. Eu vou... A polícia lá embaixo à direita. Não ligue para mim. Por favor, faça... Não. Enquanto um vizinho chamava 999, outro entrou em contato com o marido de Nisha, Fadi, que, como eu disse, estava jogando sinuca naquela noite, mas assim que recebeu a notícia de que sua esposa havia sido esfaqueada, ele correu direto para casa. O irmão de Nisha, Keaton, também foi informado da notícia e literalmente correu direto para a casa de sua irmã assim que ouviu. Ele só morava a algumas ruas de distância, acho, então ele apenas correu. Ele correu para a casa da irmã. Seu marido, Fadi, chegou em casa logo após os paramédicos e ele seguiu a ambulância até o hospital. No entanto, as lesões de Nisha eram muito graves. Ela tinha uma única ferida de facada na coxa, mas era muito profunda e essa ferida cortou uma artéria, então ela perdeu uma grande quantidade de sangue. Os médicos fizeram absolutamente tudo o que podiam para tratar Nisha, mas infelizmente não conseguiram salvá-la e dentro de 1 hora após ser atacada, Nisha Patel Nasrei, de 29 anos, foi declarada morta. Nisha foi atacada na porta de sua própria casa e quem quer que tenha feito isso estava à solta. Eles não tinham ideia de quem era o agressor ou por que fizeram isso. Então agora a polícia tinha uma investigação de assassinato em suas mãos e a vítima era uma das suas. Nisha era uma policial voluntária, mas era tratada da mesma forma que qualquer outro policial, independentemente de ser paga ou não. Esta era uma das suas que havia sido brutalmente assassinada e por isso eles sabiam que não iriam parar até pegar o assassino e fazer justiça para Nisha. As pessoas simplesmente não podiam acreditar, não conseguiam entender que algo assim poderia ter acontecido nesta área. Nisha e Fadi moravam em uma rua tranquila e amigável, que tinha taxas de criminalidade bastante baixas. Então, foi um grande choque para a comunidade quando Nisha foi esfaqueada e todos ficaram aterrorizados. O inspetor-chefe de detetives, Nick Scola, foi designado para o caso e liderou a investigação sobre o assassinato de Nisha. E logo após Nisha ter sido esfaqueada, a cena do crime, que era a própria entrada de sua casa, foi isolada pela polícia e detetives e equipes forenses começaram a examinar a cena e procurar por evidências, e começaram a tentar juntar exatamente o que havia acontecido naquela noite, quem havia feito isso com Nisha e por quê. Foi apenas um ataque aleatório ou Nisha foi alvo? Seu assassino era apenas um estranho aleatório ou ela o conhecia? Foi um ataque pessoal? Como eu disse anteriormente, havia muito sangue na cena, principalmente na sua garagem, indicando que este foi o local onde o ataque aconteceu. Ela foi literalmente esfaqueada na porta de sua casa. Havia um pequeno rastro de sangue fora da garagem dela na rua, então parecia que depois que Nisha foi esfaqueada e o assassino fugiu, ela saiu da garagem tentando buscar ajuda, mas estava em tão mau estado que apenas voltou para a garagem e desabou. No início dessa investigação, os detetives acreditavam que se tratava de um caso de roubo que deu errado. No entanto, após terem olhado a casa de Nisha, eles praticamente descartaram essa teoria porque a casa estava intacta. Não parecia que faltava alguma coisa. Na verdade, na sala de estar estavam o celular de Nisha, sua bolsa e algum dinheiro que eram seus ganhos de cabeleireira daquele dia. Acredito que ela tinha algo como algumas centenas de libras em dinheiro, apenas na sala de estar, e você pensaria que, se fosse um roubo, essa seria a primeira coisa que o agressor pegaria, mas eles não pegaram. Portanto, não havia sinais de um assalto e também não havia sinais de arrombamento. Ninguém tentou arrombar a casa. O marido de Nisha, Fadi Nasri, também tinha uma limusine estacionada bem na frente da casa.
E se você se lembra, ele tinha uma empresa de limusines e não parecia que alguém tinha tentado roubar o veículo. Não havia nenhum dano ao veículo. Então, sim, não parecia que isso era um roubo, porque nada estava faltando. Exceto por uma coisa, havia uma coisa faltando na casa de Nisha e era uma faca grande que originalmente estava em sua cozinha. Essa faca havia sido retirada de um bloco de facas na cozinha, e ao lado de onde estava esse bloco de facas havia várias taças de champanhe. E essas não haviam sido quebradas ou algo do tipo, estavam completamente intactas, o que indicava que quem quer que tivesse pego essa faca não o fez em uma luta ou com pressa, porque se estivessem com pressa para pegar essa faca, provavelmente teriam derrubado os copos, mas a polícia não conseguiu encontrar essa faca de qualquer maneira. Não estava na casa de Nisha, não estava na entrada da garagem. Eles simplesmente não conseguiam encontrá-la, o que os levou a acreditar que essa faca era a arma do crime e o assassino a havia levado consigo. Mas se essa faca era a arma do crime, então isso provavelmente significa que o assassino não chegou ao local armado. Eles não trouxeram sua própria arma do crime. Isso significa que a intenção deles não era realmente matar Nisha? E se for assim, qual era o motivo de tudo isso, então? Não havia evidências na casa que sugerissem que o assassino havia entrado na casa da Nisha. Como eu disse, era óbvio pela quantidade de sangue que esse ataque ocorreu na entrada da garagem, e quando Nisha foi encontrada deitada em uma poça de seu próprio sangue, ela estava com suas roupas de dormir, então tudo isso indicava para a polícia que naquela noite Nisha havia se levantado da cama e algo ou alguém provavelmente a assustou ou a assustou lá fora. Então, ela desceu as escadas e pegou a faca do bloco de facas na cozinha e abriu a porta da frente para confrontar o que quer que estivesse lá fora, e foi quando ela foi atacada. Eles acreditam que o agressor arrancou a faca de Nisha, esfaqueou-a na coxa e depois fugiu do local, e minutos depois Nisha foi descoberta pelos vizinhos e os paramédicos foram chamados. Então a teoria da polícia era que Nisha foi esfaqueada com uma faca de sua própria cozinha, mas eles precisavam encontrar essa faca, eles precisavam encontrar a arma do crime, e então eles recorreram ao público e pediram a qualquer pessoa com qualquer informação sobre essa faca que se apresentasse imediatamente. A polícia também pediu ao marido de Nisha, Fadi Nasri, para fazer um apelo público. Eles tinham esperança de que ver o marido enlutado de Nisha incentivaria as pessoas a fornecerem informações. Ela tinha um bom coração, sempre muito animada e disposta a ajudar todos. Todos estão de luto e sentindo muito sua falta. Obviamente alguém tem uma consciência culpada. Mas alguém deve saber de algo. Quem mora ao redor deles, um vizinho, ou viu algum sangue, ou alguém agindo de maneira suspeita ou nervosa. Pode não ser relevante, mas nos avise. Após o assassinato, o marido de Nisha, Fadi, foi interrogado pelos detetives, porque, claro, assim que algo assim acontece, uma das primeiras coisas que a polícia faz é falar com amigos e familiares da vítima apenas para ter uma ideia melhor de como eram suas vidas e se eles tinham algum inimigo que poderia querer fazer isso com eles, mas também querem garantir que possam descartar aqueles mais próximos à vítima como suspeitos. E no caso de Fadi, eles estavam bastante confiantes de que ele não tinha nada a ver com o assassinato de sua esposa. Ele tinha um álibi sólido como uma rocha para a hora do ataque. Como mencionei algumas vezes, ele estava jogando sinuca com um amigo naquela noite, e as imagens de circuito fechado de televisão de dentro do salão de sinuca confirmaram isso. Então ele estava longe do local do crime, né? Então eles estavam bastante certos de que ele não estava envolvido. Eles não o descartaram totalmente, mas por enquanto estavam satisfeitos com a história dele. E aí então perguntaram a Fadi se ele ou Nisha tinham algum inimigo. Havia alguém em sua vida que teria querido fazer isso com ela, e Fadi contou à polícia sobre algumas coisas estranhas que haviam acontecido antes do assassinato de sua esposa, que ele pensava que poderiam estar ligadas ao ataque. Aparentemente, apenas algumas noites antes de Nisha ser morta, um casal de jovens tentou invadir a casa quando ela estava sozinha em casa.
Então Nisha foi até a porta da frente e confrontou esses homens, mas assim que ela fez isso, eles deixaram a propriedade e ela ficou realmente muito assustada com isso, como você pode imaginar. E então, apenas alguns dias depois, Nisha foi morta na porta de sua casa. Então a polícia começou a pensar que talvez esses fatos estivessem ligados. Talvez os homens que tentaram invadir sua casa naquela noite tenham voltado alguns dias depois e matado Nisha. Ou talvez este incidente não estivesse ligado de forma alguma. Eles não poderiam afirmar com certeza até que tivessem investigado adequadamente a pista. Mas a polícia também soube por Fadi que alguém havia ameaçado ele e sua esposa recentemente. Ele havia recebido ameaças por telefone do proprietário de outra empresa de aluguel de carros da Escócia com a qual ele estava fazendo negócios. Ele teve uma discussão com esta empresa de aluguel de carros, porque basicamente Fadi concordou em vender uma de suas limusines para o proprietário desta empresa, desde que ele pudesse pegá-la de volta em breve para um último trabalho que ele tinha alinhado, e depois disso, depois que ele a usou para este último trabalho, era completamente deles. E eles concordaram, aceitaram este acordo. No entanto, quando o proprietário na Escócia recebeu esta limusine, eles ficaram realmente insatisfeitos com a condição em que ela estava. Eles sentiram como se Fadi tivesse meio que os enganado em relação ao seu dinheiro, porque a limusine não estava nas melhores condições, e por isso eles se recusaram a deixá-lo pegá-la de volta para este último trabalho. Mas Fadi precisava da limusine, ele tinha este trabalho alinhado, então ele precisava dela de volta, e então ele elaborou um plano. Ele reservou a limusine desta empresa sob um nome falso e então ele viajou todo o caminho até a Escócia e a roubou. Ele roubou a limusine que acabara de vender para o proprietário e, obviamente, quando o proprietário percebeu o que havia acontecido, ficou furioso com Fadi Nasri e começou a ameaçá-lo e a sua esposa por telefone. Howie, eu tenho uma faca. E eu não estou brincando. Você está com a pessoa certa aqui, amigo. Você é tão... Fadi entregou seu telefone à polícia para que eles pudessem ouvir as gravações das ligações telefônicas ameaçadoras que ele vinha recebendo e disse a eles que estava preocupado que talvez o dono dessa locadora de carros na Escócia tivesse matado sua esposa como vingança pelo que ele fez. Acredito que Fadi finalmente devolveu a limusine para a empresa, mas a polícia sabia que tinha que investigar essa pista de qualquer maneira, porque essa mulher no telefone estava ameaçando diretamente Fadi e Nisha. Talvez ela tenha viajado para Londres e matado Nisha ela mesma, ou talvez ela tenha contratado alguém para fazer isso por ela. Talvez o alvo pretendido deste ataque fosse realmente Fadi, mas como ele não estava em casa naquela noite, eles decidiram atacar sua esposa em vez disso. Então a polícia viajou para a Escócia e eles interrogaram essa mulher da empresa de aluguel de carros. No entanto, eventualmente, eles conseguiram descartá-la completamente como tendo algo a ver com a morte de Nisha. Ela disse que apenas fez essas ligações em um momento de raiva. Sim, ela ameaçou Fadi e Nisha, mas ela não tinha a intenção de cumprir. Eram ameaças vazias e ela foi descartada como uma pessoa de interesse neste caso. Então, agora, uma pista que originalmente parecia bastante promissora era um beco sem saída e a polícia voltou à estaca zero com essa investigação. Logo haviam se passado 10 dias desde que Nisha foi morta e a polícia ainda estava procurando a arma do crime, que acreditavam ser a faca que faltava na cozinha. A busca por essa faca foi muito intensa. Eles estavam procurando literalmente em todos os lugares ao redor das áreas locais, caso o assassino a tivesse descartado. Eles estavam usando detectores de metais e estavam revistando os jardins das pessoas e parques locais, e estavam procurando em bueiros e lixeiras. Eles estavam fazendo tudo o que podiam para tentar encontrá-la, mas estava se provando muito difícil e começaram a pensar que nunca a encontrariam. Mas então, justo quando estavam prestes a encerrar a busca pela arma do crime, eles encontraram algo. Um dia, eles estavam vasculhando os bueiros ao longo de uma rua que ficava a 10 ruas de onde Nisha foi assassinada, quando um dos oficiais avistou algo. Eles avistaram uma faca em um desses bueiros. Ela havia sido empurrada para dentro de um pouco de terra no bueiro e o cabo estava para cima. Então, imediatamente, eles coletaram essa faca como evidência
e ela foi enviada para testes forenses. Embora a polícia estivesse muito preocupada que encontrar qualquer evidência forense na faca seria difícil, porque se fosse a arma do crime, provavelmente estaria neste bueiro desde o assassinato de Nisha. O assassino provavelmente a descartou logo depois e havia água corrente neste bueiro. Então eles temiam que qualquer evidência originalmente presente nela teria sido simplesmente levada pela água. No entanto, após realizar os testes, eles descobriram que o DNA de Nisha Patel Nasri estava nele. Eles conseguiram provar que essa era a faca que estava faltando na casa de Fadi e Nisha e era a arma do crime. Essa faca havia sido usada para esfaquear Nisha na coxa. Era uma faca prateada da John Lewis que tinha 13 polegadas de comprimento. No entanto, infelizmente, eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio do DNA do assassino nesta faca. Então, após esse contratempo, os detetives decidiram analisar as imagens das câmeras de segurança da rua onde a faca foi descartada, porque talvez eles pudessem conseguir uma imagem da pessoa que a jogou lá. Felizmente, havia uma câmera de segurança apontada bem próxima ao ralo onde a faca foi encontrada. O ralo, na verdade, não estava ao alcance da câmera de segurança, mas, como eu disse, estava muito próximo a ela. Então, eles começaram a analisar as imagens dessa câmera específica e notaram algo. Ok, essa parte pode ser um pouco difícil de explicar, então tenha paciência comigo, mas estou prestes a mostrar algumas imagens da câmera de segurança da noite em que Nisha foi morta, logo após ela ser atacada. Ok, nessas imagens você pode ver um carro estacionado. Agora, o ralo onde a arma do crime foi descartada está um pouco atrás deste carro estacionado, embora, como eu disse, o ralo em si não esteja ao alcance da câmera de segurança. No entanto, se você olhar para a traseira do carro estacionado, pode ver que outro carro parou atrás dele por um curto período, e você pode perceber isso porque pode ver os faróis do carro iluminando o carro estacionado. Agora, o carro que parou atrás do carro estacionado estaria bem ao lado do ralo onde a polícia encontrou a arma do crime. E o carro parou por cerca de 7 segundos ao lado do ralo antes de ir embora, dando a quem estava no carro tempo suficiente para estender a mão pela janela e jogar a faca no ralo. E espero que isso tenha feito sentido. Quando o carro começou a se mover novamente, a câmera de circuito fechado de televisão o flagrou indo embora. No entanto, infelizmente, por causa da escuridão, era por volta 00:30 e por causa da baixa qualidade das imagens, a polícia não conseguiu identificar a placa deste veículo. Tudo que eles realmente conseguiram identificar sobre este carro a partir das imagens era que era um Audi A4, mas é claro que essa informação não era muito útil, pois havia milhares e milhares de carros Audi no Reino Unido. Seria muito, muito difícil encontrar este exato que descartou a arma do crime, porque eles não tinham a placa do carro. No entanto, os detetives notaram algumas coisas sobre este Audi específico que se destacavam e eram um pouco incomuns. Primeiramente, eles notaram que a placa traseira do carro estava com uma de suas luzes faltando. Uma das luzes da placa não estava funcionando. E em segundo lugar, eles notaram que este carro Audi tinha uma antena Stinger no centro do teto. Agora, quando a polícia perguntou à concessionária Audi sobre esta antena no centro do teto, eles disseram que era uma antena de teto não padrão e que se o carro fosse comprado de uma concessionária Audi real, eles não teriam colocado a antena lá. Então isso tornou este carro Audi particular um pouco único e um pouco mais identificável. Então, uma equipe de detetives foi encarregada de tentar encontrar este carro a partir das imagens de circuito fechado de televisão, enquanto outros detetives estavam investigando outras linhas de inquérito nesta investigação. Eles começaram a investigar um pouco mais o marido de Nisha, Fadi Nasri, porque mesmo que ele tivesse um álibi sólido para a hora do assassinato, eles ainda não podiam descartá-lo completamente ainda. Os detetives começaram a analisar os registros telefônicos dele apenas para ver se havia algo em seu telefone que deveriam se preocupar, e eles encontraram algo lá que os deixou um pouco suspeitos. Descobriram que Fadi Nasri havia mantido contato regular recentemente com um conhecido traficante local chamado Roger Leslie.
Agora, Roger Leslie era um homem muito violento e, como você pode ver nesta foto dele, ele tinha muitos piercings e taxas no rosto. E ele dizia às pessoas que cada taxa representava uma pessoa que ele havia matado. Então, a polícia começou a se perguntar por que Fadi Nasri estava em contato com um notório traficante de drogas violento. A polícia lá estava realmente lutando para descobrir a conexão aqui, porque essas duas pessoas estavam em contato uma com a outra. Eles tinham muitas teorias passando por suas cabeças. Talvez Taddy usasse drogas, talvez Taddy e Roger estivessem envolvidos no tráfico de drogas juntos através da empresa de limusines do Taddy. Talvez Roger Leslie estivesse de alguma forma envolvido no assassinato de Nisha. Talvez esta fosse uma situação de negócio de drogas que deu errado e seu alvo pretendido era Fadi Nasri. Mas como ele não estava em casa naquela noite, Leslie decidiu esfaquear sua esposa. Em vez disso, ou outra teoria era que talvez Fadi e Roger Leslie estivessem ambos envolvidos no assassinato, talvez Fadi Nasri tivesse contratado Leslie como um assassino de aluguel, ou contratado ele para encontrar um assassino de aluguel porque Roger Leslie tinha muitas conexões criminais. Como eu disse, havia muitas teorias circulando, a polícia não sabia o que pensar. Os dois, Roger Leslie e Fadi Nasri, trocaram muitas ligações telefônicas, mas havia uma em particular que realmente preocupou a polícia. Eles descobriram que, literalmente logo após Nisha ser atacada naquela noite, antes de Fadi ser informado sobre isso pelos vizinhos, ele recebeu uma ligação de Roger Leslie, o que, claro, parecia muito suspeito. Por que Roger Leslie estava ligando para Fadi naquela noite? Estava relacionado ao ataque? Neste ponto, a polícia realmente não tinha nenhuma evidência para apoiar qualquer uma dessas teorias que estavam surgindo, mas eles sabiam que tinham que investigar essa pista de Roger Leslie e então decidiram dar uma olhada nos registros telefônicos de Leslie. Eles queriam ver se podiam identificar onde Roger Leslie estava quando fez aquela ligação para Fadi Nasri na noite em que sua esposa foi morta. Ele estava perto do local do crime. Eles puderam dizer, olhando para os registros de seu telefone, qual torre de celular seu telefone móvel usou para um sinal quando ele fez aquelas ligações para Fadi Nasri e descobriram que Roger Leslie, na verdade, não estava perto do local do assassinato. Então isso praticamente o excluiu como sendo o que esfaqueou Nisha, mas não o exclui completamente. Isso não significa que ele não estava envolvido de alguma forma. Eles continuaram investigando os registros telefônicos de Roger Leslie de qualquer maneira e descobriram que pouco depois de Leslie ter feito aquela ligação para o marido de Nisha, Fadi, ele fez outra ligação para outro homem e o nome desse homem era Tony Emanuel. Tony Emanuel trabalhava como promotor de boate e novamente a polícia começou a pensar bem. Qual conexão ele tinha com o notório traficante de drogas Roger Leslie? Tony tinha algo a ver com o que estava acontecendo aqui? Ele tinha alguma conexão com o assassinato de Nisha Patel Nasri? Depois de investigar Tony Emanuel, os detetives descobriram algo muito interessante sobre ele. Ele possuía um carro Audi A4, o mesmo carro que foi flagrado por uma câmera de segurança perto do bueiro onde a arma do crime foi descartada. Então a polícia imediatamente foi dar uma olhada melhor no carro de Tony e eles notaram que seu Audi tinha a antena Stinger não padrão no teto e que uma de suas luzes da placa traseira não estava funcionando, assim como a do carro no vídeo da câmera de segurança. Este era o carro do vídeo da câmera de segurança, o carro de onde eles acreditavam que a faca, a arma do crime, foi descartada. Então agora a polícia tinha a descoberta que estavam esperando neste caso. Eles finalmente tinham alguém que poderia realmente ser ligado ao crime, Tony Emanuel. Eles ainda não sabiam exatamente qual era o envolvimento dele, se ele realmente cometeu o assassinato ou se apenas descartou a arma. Eles ainda precisavam descobrir isso, mas sabiam que ele tinha que estar envolvido de alguma forma. Então Tony Emanuel foi preso e a polícia apreendeu seu carro para análise forense. Eles queriam ver se podiam encontrar alguma evidência no carro que o ligasse a Nisha, por exemplo, o sangue dela.
Então eles começaram a levantar e recolher fibras do carro para testar e também usaram luminol, que é um produto químico que as equipes forenses usam para detectar vestígios de sangue e, usando luminol, eles conseguiram dizer que havia uma faca ensanguentada no apoio de braço do carro. Nesse ponto, já haviam se passado cerca de 6 meses desde que Nisha foi assassinada. Essa investigação estava avançando bem devagar porque por muito tempo eles praticamente não tinham evidências neste caso e nenhuma pista, mas agora os detetives estavam se aproximando de montar o que aconteceu na noite em que Nisha foi esfaqueada. Como eu disse, eles prenderam Tony Emanuel sob suspeita de assassinato e também prenderam Roger Leslie, o traficante com quem Emanuel havia entrado em contato naquela noite. A polícia começou a interrogar os 2 homens sobre este caso, mas ambos permaneceram muito calados. Eles disseram sem comentários em resposta à maioria das perguntas que lhes foram feitas e negaram qualquer envolvimento na morte de Nisha Patel Nasri. No entanto, Tony Emanuel não conseguiu negar por muito tempo. Eles tinham provas contra ele. Eles tinham as imagens de circuito fechado de televisão do carro dele perto do bueiro onde a arma do crime foi descartada e tinham provas forenses de dentro do carro que provavam que uma faca ensanguentada esteve lá dentro. Então, ele realmente não podia negar que não estava ligado ao crime de forma alguma e então, eventualmente, ele fez uma confissão à polícia. Tony Emanuel admitiu que na noite do assassinato de Nisha Patel Nasri, ele estava fora de sua casa em seu carro no momento em que ela foi esfaqueada e ele foi quem dirigiu o carro até a casa dela. No entanto, ele alegou que lhe disseram que ele seria apenas o motorista levando outra pessoa para fazer um negócio de drogas e que ele não tinha ideia do que realmente iria acontecer naquela noite. E ele disse que tinha um passageiro em seu carro que foi quem cometeu o assassinato. Então a polícia perguntou a Tony, quem era essa pessoa no carro com você então? Quem foi o que esfaqueou Nisha? Mas Tony se recusou a revelar o nome dessa pessoa. Ele estava aterrorizado e disse que se entregasse o nome da pessoa à polícia, colocaria sua vida em risco. Ele estava tão assustado que seria morto se identificasse o passageiro em seu carro. Mas a polícia precisava saber quem estava naquele carro com Tony Emanuel, porque Tony afirmou que o passageiro era a pessoa que atacou Nisha. A polícia sabia que não poderia ter sido Roger Leslie, porque o sinal do seu telefone no momento do assassinato provou que ele não estava em lugar nenhum perto do local do crime. E eles também sabiam que o passageiro não era o marido de Nisha Fadi Nasri, porque ele estava jogando sinuca naquela noite com um amigo e havia imagens de circuito fechado de televisão que provavam isso ser verdade. Então, se não era nenhum desses 2 homens, quem era? Quem era o passageiro neste carro? Os detetives continuaram questionando Tony Emanuel sobre este passageiro não identificado. Eles continuaram pressionando-o para dizer quem era e, eventualmente, ele cedeu e disse a eles que a outra pessoa no carro com ele naquela noite era um homem chamado Jason Jones. Jason Jones trabalhava como segurança em uma boate local e era alguém que a polícia conhecia bem. Ele tinha 76 condenações criminais anteriores por coisas como roubo, furto e agressão a um policial, e agora ele era um suspeito em uma investigação de assassinato. Tony disse que naquela noite, a noite em que Nisha foi morta, ele levou Jason Jones até a casa dela depois de ser informado por ele que estava indo lá apenas para realizar algum tipo de negócio de drogas. Tony afirmou que ficou no carro o tempo todo, enquanto Jason Jones saiu do carro e esfaqueou Nisha Patel Nasri, e logo depois correu de volta para o carro, pulou para dentro e disse a Tony para ir embora imediatamente. Então, Tony Emanuel estava alegando que não sabia nada sobre todo esse assunto, ele não tinha absolutamente nenhuma ideia de que iria dirigir um carro, que estaria envolvido em um assassinato. Ele pensou que era apenas um negócio de drogas e, para ser honesta, havia algumas coisas que corroboravam a história de Tony e indicavam à polícia que ele estava dizendo a verdade. Por exemplo, se você se lembra, foi encontrado no telefone de Roger Leslie que na noite do assassinato ele tinha estado em contato com Tony Emanuel.
Bem, quando perguntaram a Tony sobre isso, ele disse que nunca realmente falou com Roger Leslie e que era Jason Jones usando seu telefone para falar com Roger. Então Jason usou o telefone de Tony naquela noite para entrar em contato com Roger Leslie. Tony nunca realmente entrou em contato com Leslie e isso foi praticamente provado ser verdade quando descobriram que Jason Jones também havia entrado em contato com alguns de seus amigos naquela noite usando o telefone de Tony. Ele entrou em contato com pessoas que Tony nem mesmo conhecia e nunca havia ligado antes, então isso indicava que Jason era o único usando o telefone. Outra coisa que corroborou a história de Tony foi que ele contou à polícia que, após o assassinato, Jason Jones disse a ele que havia notado que havia algum dinheiro no sofá da sala na casa de Nisha. Se você se lembra de mais cedo no vídeo, havia algum dinheiro na sala. Era o dinheiro que Nisha havia ganhado com seus trabalhos de cabeleireira naquele dia. No entanto, a polícia nunca divulgou essa informação ao público. Então, a única pessoa que poderia saber sobre esse dinheiro e poderia tê-lo visto seria o assassino dela. No entanto, havia uma coisa nisso que simplesmente não parecia fazer sentido. O fato de que Jason disse que ele tinha estado dentro da casa. A razão pela qual isso não se somava era porque durante toda a investigação a polícia acreditava que todo o ataque ocorreu fora da casa, na entrada da garagem, porque era onde estava todo o sangue. Originalmente, eles pensaram que naquela noite Nisha havia pegado a faca de sua cozinha para confrontar alguém que estava fora de sua casa e então, quando ela chegou à sua entrada de carro, a faca foi arrancada dela e ela foi esfaqueada pelo agressor. Eles não achavam que o agressor tinha estado dentro de sua casa, mas agora eles estavam sendo informados por Tony e Emmanuel que Jason Jones tinha visto algum dinheiro no sofá. Como Jason teria visto aquele dinheiro se ele não estivesse dentro da casa? Ele deve ter entrado na casa em algum momento. Não poderia ter sido após o ataque, porque os vizinhos correram para ajudar Nisha assim que ouviram os gritos e eles teriam visto ele. Então ele deve ter estado dentro da casa antes do ataque acontecer. Mas como ele entrou na casa? Parece muito improvável que Nisha o teria deixado entrar porque ela não conheceria esse homem, ela não conheceria Jason e já estava muito assustada com alguém invadindo, porque se você se lembra, alguns homens tentaram invadir a casa dela apenas alguns dias antes de ela ser morta. Então ela ficou muito assustada com isso e é muito improvável que ela o teria deixado entrar e não havia sinais de invasão. Ele não havia forçado a entrada na casa. O que levou a polícia à conclusão de que Jason Jones deve ter tido um conjunto de chaves da casa. A teoria deles agora era que Jason Jones tinha seu próprio conjunto de chaves, então ele entrou na casa naquela noite enquanto Nisha estava provavelmente dormindo no andar de cima. Eles acreditam que ele apenas começou a andar pela casa, provavelmente procurando por uma arma, e foi quando ele notou que havia dinheiro no sofá, e então, quando ele entrou na cozinha, ele notou o bloco de facas de lado e decidiu pegar silenciosamente uma das facas, tomando cuidado para não derrubar as taças de champanhe enquanto fazia isso. Mas em algum momento, o barulho de alguém no andar de baixo deve ter acordado Nisha, e então ela pegou uma lanterna e desceu e percebeu que um estranho estava em sua casa. Acredita-se que assim que Nisha viu esse estranho, ela simplesmente correu para a porta da frente, porque ela não sabia o que fazer, então ela simplesmente correu para fora pela porta da frente, mas Jason correu atrás dela com a faca na mão e alcançou-a na entrada da garagem, onde ele a esfaqueou uma vez na coxa e então, assim que ele a esfaqueou, Jason pulou de volta para o carro de Tony e ordenou que ele fosse embora. Então essa era agora a versão dos eventos acreditada pela polícia. A teoria deles, eles acreditavam que Jason Jones havia entrado na casa de Nisha naquela noite. Mas quem deu a ele as chaves? A resposta mais óbvia seria o marido de Nisha, Fadi Nasri. Ele deve ter fornecido as chaves, o que significa que ele deve ter estado envolvido nisso de alguma forma. Mas qual era o seu motivo? Que razão ele teria para querer sua esposa morta?
Então, como sabemos, ao longo desta investigação, os detetives estavam investigando o telefone de Fadi Nasri. Ele entregou a eles quando estava mostrando as ligações telefônicas ameaçadoras que vinha recebendo da mulher da empresa de aluguel de carros na Escócia. E eles ainda estavam vasculhando o telefone agora em busca de qualquer outra evidência. Ao examinar o histórico de chamadas dele, eles já haviam descoberto que ele vinha fazendo ligações para o traficante Roger Leslie, mas também encontraram algumas outras coisas no telefone que eram realmente preocupantes. Eles baixaram todas as fotos que Fadi tinha em seu telefone, e uma das primeiras fotos que olharam era de uma perna feminina nua na cama, e acho que imediatamente a polícia teve suas suspeitas de que essa perna não era da Nisha, sua esposa. Então eles continuaram olhando o restante das fotos em seu telefone e havia muitas de Fadi com outra mulher, e ele estava muito próximo desta mulher nessas fotos. Acho que em algumas delas ela estava beijando ele na bochecha. Então os detetives começaram a pensar que talvez Fadi estivesse traindo sua esposa Nisha e estava tendo um caso com essa mulher. Então eles perguntaram a Fadi sobre essas fotos e eles perguntaram quem era essa mulher e a princípio ele realmente não disse nada. Acredito que ele negou qualquer lembrança de que essas fotos já foram tiradas, mas depois, durante a investigação, ele se apresentou aos detetives e admitiu que, de fato, estava tendo um caso com essa mulher cujo nome era Laura e ele disse que havia sido infiel à sua esposa, Nisha. Agora li em alguns artigos de notícias que Fadi estava vendo Laura por cerca de 3 meses antes de Nisha ser morta, e a maneira como ele a conheceu foi através do trabalho dela como trabalhadora sexual. Aparentemente, Fadi trair Nisha não foi algo que aconteceu apenas uma vez. De acordo com esses artigos, ele a traiu várias vezes com diferentes trabalhadoras sexuais, mas ela não tinha absolutamente nenhuma ideia, e então ele conheceu Laura. Ele pagou a ela por sexo algumas vezes, mas eventualmente eles começaram a namorar de verdade e se encontravam regularmente às escondidas de Nisha. Eles se encontravam em hotéis, e ele comprava presentes caros para ela. Fadi até levou Laura de férias para o Egito e disse à sua esposa Nisha que o motivo da viagem ao Egito era visitar seu tio doente. Ela não fazia ideia de que seu marido estava tendo um caso. Então agora a polícia está percebendo que este marido em luto nem mesmo era fiel à sua esposa antes dela falecer. Todo esse papel de marido amoroso e devotado que ele estava desempenhando era apenas uma encenação. Ele claramente não se importava com Nisha ou seus sentimentos, e Fadi Nasri estava parecendo cada vez mais suspeito a cada dia. Neste ponto, a polícia tinha muitos motivos para acreditar que Fadi estava envolvido de alguma forma no assassinato de sua esposa, e eles começaram a pensar que talvez sua amante Laura também estivesse envolvida. Nisha estava efetivamente no caminho de ambos serem um casal de verdade, então talvez juntos, Fadi e Laura criaram um plano para se livrar dela. Então eles levaram Laura para a delegacia para interrogatório. Eles queriam determinar se ela tinha algum ou não envolvimento no que aconteceu com Nisha Patel Nasri. No entanto, os detetives eventualmente conseguiram descartar Laura como suspeita. Não havia evidência alguma para sugerir que ela estava envolvida ou sabia o que iria acontecer com Nisha naquela noite. Eles olharam o telefone de Laura, no entanto, e encontraram ainda mais fotos dela com Fadi Nasri, provando ainda mais que ele estava tendo um caso. E como você pode imaginar, quando a família de Nisha descobriu a verdade, que Fadi havia traído Nisha por meses antes de sua morte. Eles ficaram tão chateados e chocados porque Nisha era tão leal a ele, tão leal ao marido, e eles pensavam que ele também era a ela. E quando Nisha morreu, sua família, particularmente seu irmão Katen, sempre esteve lá para Fadi porque sentia muito por ele. Ele pensava que Fadi amava Nisha, então deve ter sido como uma facada nas costas para ele quando descobriu a verdade, porque ele praticamente tratava Fadi como se fosse da família. E Fadi simplesmente traiu completamente isso, mas de qualquer forma, de volta à investigação,
Então, além de investigar o caso de Fadi com Laura, os detetives também decidiram dar uma olhada nas finanças dele. Eles só queriam ver que tipo de situação financeira ele estava, e quando fizeram isso, perceberam que Fadi Nasri estava com muitas dívidas antes de Nisha falecer. Seu negócio de limusines realmente não estava indo muito bem, não estava trazendo muito dinheiro de jeito nenhum. Acredito que Nisha realmente emprestou a ele o dinheiro para começar o negócio, mas ele não conseguia pagar de volta porque não estava gerando muito lucro, se é que estava gerando algum. E Fadi estava gastando muito mais dinheiro do que estava ganhando. Ele gostava de levar um estilo de vida caro, particularmente com sua amante, Laura. Ele gostava de mimá-la. Ele comprava para ela joias caras e outros presentes caros. Ele gostava de levá-la de férias. Ele pagava por quartos de hotel para os dois. Ele estava gastando dinheiro com todas essas coisas, mas na verdade não podia pagar por elas. E por isso se endividou muito, e essa dívida estava apenas aumentando e aumentando constantemente. Acho que li que ele estava com uma dívida de mais de 100 mil libras. No entanto, a polícia descobriu que a esposa de Fadi, Nisha, na verdade tinha um seguro de vida que ela havia feito cerca de 3 meses antes de sua morte, e seu marido Fadi Nasri era o único beneficiário da apólice de seguro de vida dela. O que significa que, se ela morresse, ele ficaria com tudo. Ele receberia uma grande quantia em dinheiro. Acho que teria sido cerca de 350 mil libras, que, como sabemos, ele realmente precisava por causa de quanto dinheiro ele devia. Então agora Fadi Nasri tinha 2 motivos para querer sua esposa morta. O primeiro era que ele estava tendo um caso e provavelmente queria estar com sua amante Laura. Então ele queria tirar Nisha do caminho. E em segundo lugar, ele iria receber muito dinheiro do seguro de vida de sua esposa, então ele tinha muito a ganhar com a morte dela. No entanto, a polícia ainda precisava juntar todo esse caso. Eles tinham 4 homens que estavam claramente, de alguma forma, envolvidos no que aconteceu com Nisha. Eles tinham o marido dela, Fadi Nasri, tinham o traficante Roger Leslie, tinham Tony Emanuel e tinham Jason Jones. Agora, como já discutimos, Tony Emanuel disse à polícia que lhe disseram que ele seria o motorista para um negócio de drogas naquela noite e que ele não tinha ideia de que, na realidade, ele seria o motorista envolvido em um caso de assassinato, e ele confessou à polícia que levou Jason Jones para a casa de Nisha e ele esperou no carro enquanto Jason saía e esfaqueava Nisha. E eles acreditaram que isso era verdade. Eles acreditavam que Jason era quem havia cometido o assassinato fisicamente. E eles tinham evidências para comprovar isso. Por exemplo, a coisa do dinheiro, quando ele disse que viu dinheiro na sala de estar. Como Jason teria sabido disso se ele não estivesse na casa da Nisha? A participação de Fadi Nasri nisso agora era a mais óbvia. Ele tinha mais a ganhar com a morte de sua esposa e, portanto, ele claramente orquestrou toda essa situação. Ele planejou o assassinato e garantiu que tinha um álibi para a noite do crime, indo jogar sinuca com um amigo. Mas e quanto a Roger Leslie? Qual era exatamente o papel dele nessa trama? Bem, sabemos pelo sinal do telefone dele na hora do assassinato que ele não estava perto do local do crime, então ele não poderia ter se envolvido nesse aspecto. Mas ao olhar os registros telefônicos desses homens na noite do assassinato, a polícia pôde ver que logo após Nisha ser esfaqueada por Jason Jones, Jones entrou em contato com Roger Leslie, presumivelmente para dizer a ele que acabara de cometer o assassinato. E então, assim que desligou o telefone para Jason Jones, Leslie ligou para o telefone de Fadi Nasri e falou com ele enquanto ele jogava sinuca. Novamente, acredita-se que nesta ligação telefônica ele estava passando a mensagem de que Jones acabara de atacar Nisha. E então, minutos após essa ligação telefônica, Fadi Nasri recebe uma ligação de um de seus vizinhos dizendo que sua esposa acabara de ser esfaqueada. E a partir daqui, toda a história de cobertura começa. Fadi corre para casa para estar ao lado de sua esposa enquanto ela está morrendo, sabendo muito bem que o motivo dela estar nesse estado era por causa dele. Ele havia planejado o assassinato de sua própria esposa. Então, a polícia acreditava que Fadi Nasri era quem havia ordenado o assassinato.
Ele entrou em contato com Roger Leslie e pediu que ele encontrasse alguém que pudesse matar sua esposa e forneceu as chaves da casa. Roger Leslie era o intermediário neste crime, o organizador deste assassinato. Como mencionei anteriormente, ele era um notório traficante de drogas e tinha muitas conexões criminosas e conseguiu encontrar Jason Jones, um homem que estava disposto a realizar o assassinato. Agora, eu realmente não sei quanto dinheiro Fadi Nasri prometeu a Roger Leslie e Jason Jones para cometer este assassinato e se envolver neste crime. Não consegui encontrar essa informação online, mas ele pagou a eles, ou pretendia pagar a eles. Eu só não sei quanto foi. Quanto a Tony Emanuel, ele foi contratado por Jason Jones para levá-lo à casa de Nisha naquela noite, sob o pretexto de fazer um negócio de drogas. Então, era isso que a polícia acreditava ser o papel de cada um dos homens neste crime. Eles finalmente juntaram tudo e então apresentaram todas as suas evidências para o marido de Nisha, Fadi Nasri, e Fadi simplesmente desabou completamente na frente dos detetives. Ele começou a chorar literalmente, mas, para ser honesta, os detetives não acharam que eram lágrimas verdadeiras. Eles acreditavam que ele estava apenas chorando como uma maneira de evitar falar com eles. De qualquer forma, ele continuou chorando e teve que sair da sala várias vezes para se acalmar, mas assim que voltava, ele simplesmente desabava novamente e no final não conseguiu responder a nenhuma pergunta porque não conseguia se recompor. Mas isso realmente não importava para a polícia, porque eles acreditavam que, após 7 meses de investigação, finalmente entenderam o que aconteceu e finalmente tinham provas suficientes contra Fadi Nasri para dizer que ele estava envolvido nisso. E então, em fevereiro de 2007, ele foi acusado pelo assassinato de sua esposa, Nisha Patel Nasri. Também foram presos e acusados pelo seu assassinato Roger Leslie, Tony Emanuel e Jason Jones. No entanto, todos os 4 se declararam inocentes do crime e, portanto, o caso teve que ir a julgamento. Agora, a polícia estava preocupada com o julgamento. Eles estavam preocupados que os homens não seriam condenados por este plano de assassinato porque, apesar de terem muitas provas, a maioria delas era circunstancial. Eles realmente não tinham nenhuma prova forense, então estavam preocupados que as provas que tinham não seriam suficientes. Mas, de qualquer forma, o julgamento começou no início de 2008 no Tribunal Old Bailey, em Londres, e durou alguns meses enquanto a acusação e a defesa apresentavam seus casos ao júri. No final do julgamento, o júri se retirou e deliberou por 6 dias antes de chegar a seus veredictos sobre os 4 homens em julgamento. E no dia 28 de maio de 2008, pouco mais de 2 anos após o assassinato de Nisha Patel Nasri, os veredictos foram lidos. O primeiro a ser lido foi o veredicto de Tony Emanuel, o homem que levou Jason Jones à casa de Nisha sob o pretexto de um negócio de drogas, e ele foi considerado inocente. O júri acreditou que ele realmente não tinha ideia do que iria acontecer naquela noite e por isso ele foi absolvido. Quanto aos outros 3 homens, Roger Leslie, Jason Jones e Fadi Nasri, todos foram considerados culpados de assassinato. Fadi Nasri, o que ordenou o assassinato de sua esposa, foi condenado à prisão perpétua com uma tarifa mínima de 20 anos. Roger Leslie, o organizador do assassinato, foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 18 anos por sua participação no crime. E Jason Jones, o que realizou o assassinato, também foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 20 anos. Isso significa que Roger Leslie será elegível para a liberdade condicional em 2026, enquanto Fadi Nasri e Jason Jones serão elegíveis em 2028. Mas vamos esperar que nenhum deles seja libertado, e é isso para este caso. Esse é o caso de Nisha Patel Nasri. Realmente espero ter explicado a história de uma maneira que faça sentido. Estou um pouco paranoica de não ter explicado muito bem, mas é isso para este vídeo. Como sempre, deixe-me saber sua opinião e opiniões sobre o caso nos comentários antes de eu ir. Eu só quero dizer um enorme obrigado aos membros da minha página no Patreon. Muito, muito, muito obrigada pelo seu apoio.
Pessoal, se alguém mais quiser se tornar um membro da nossa pequena família Patreon, então o link está sempre na descrição dos meus vídeos. Por favor, dê um like neste vídeo e se inscreva se ainda não o fez. E eu espero que você tenha um feliz ano novo. Este provavelmente será meu último vídeo de 2020, então espero que você tenha um bom ano novo. Vamos todos rezar para que 2021 seja muito melhor do que 2020 foi, mas sim, eu verei vocês no ano novo. Tchau, pessoal!